Abra comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48. Quando você vê na rodovia uma placa de desvio, ou mesmo na cidade, é um alerta para que você não continue aquele caminho. Então você se desvia para a sua preservação. E vamos supor que você esteja numa rodovia, que essa rodovia vai dar numa ponte, essa ponte caiu. E existe uma placa de desvio, você ignora o desvio. Isso é um período noturno. E você segue em frente. Coisa boa não vai acontecer. Desvios não são para os homens. Desvios são para Deus. Somente Deus pode fazer desvios. Isaías capítulo 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ou seja, quando eu te ensino algo, é porque você vai precisar dele. Você vai ter que pôr em prática para preservar-se, para livrar-se, para guardar-se. E eu te guio, não pelo caminho em que você quer andar, mas pelo que você deve andar. Podemos assentar. Desvios humanos são perigosos. São nocivos. Desvios devem ser divinos. Somente Deus pode causar um desvio, tanto na minha vida quanto na sua vida. O texto diz que Deus, Ele nos ensina o que é útil. Ele nos traz para a presença dEle, para nos ensinar aquilo que vamos precisar aplicar nas nossas vidas. E nesta noite o Senhor vai falar comigo e contigo sobre alguns desvios na vida de uma pessoa muito importante, de uma pessoa muito especial, chamada Moisés. O que são os desvios, pastora? São interpelações, manifestações da mão de Deus para impedir o contínuo de uma jornada e então trazer um desvio para que não aconteça o pior. E quando Deus faz um desvio na vida de alguém, muitas vezes nós não temos mente nem coração para compreendermos a obra do Senhor, mas Deus também não se importa com se entendemos ou não aquilo que Ele faz. Simplesmente Ele faz. Mas existem algumas pessoas que elas não conseguem se adequar aos desvios de Deus. Deus interrompe um plano seu. Deus interrompe uma jornada sua. Você estava todo esquematizado, todo planejado com a sua vida. E com datas marcadas, com propósitos prontos. E Deus simplesmente coloca uma placa. Desvio à direita. E você não segue mais aquele caminho. Ele interrompe o seu caminho e cria um desvio. E na hora, existe da nossa parte manifestações como tristeza, revolta, incompreensão, murmuração, outros depressão e tristeza. E mal sabemos que os desvios de Deus é para preservação nossa, da nossa vida e de tudo aquilo que Ele tem nos oferecido. Eu quero que você vá comigo em Êxodo, capítulo 1. Vamos falar dos desvios na vida de Moisés. Êxodo, capítulo 1. O povo, José morre, José é levado para o Egito com objetivo. Também sofreu alguns desvios na vida dele. Falando em José, o patriarca, desses desvios de Moisés. José planejou a sua vida.
eu vou me casar, eu vou ser um bom homem, eu vou ser um bom pai, eu vou, quem sabe, ser pastor de ovelhas. E de repente ele tem um sonho. E ele continua planejando a vida dele. E de repente ele é lançado de uma cova, dessa cova como escravo, de escravo a servo, de servo a cadeia, da cadeia ao segundo homem no reino. Como é que se transforma um adolescente de 17 anos, após 13 anos, em um segundo homem, um ministro no Egito? Por meio de desvios. Você não vai ser pastor de ovelhas, você não vai casar-se aqui, você não vai ter a história sua planejada. Eu tenho um propósito para você, e para isso eu preciso fazer desvios. José chega no Egito e depois morre, e o povo começa a multiplicar-se, o povo começa a aumentar. Isso causa preocupação em Faraó. Ele diz assim: esse povo pode muito bem rebelar-se, vamos fazer o seguinte, vamos contratar as parteiras que fazem os partos das hebreias, e vamos fazer com que elas matem os meninos, as crianças. E as parteiras pouparam os meninos e disseram a Faraó, a hora que nós chegamos, elas já deram a luz. Então vamos fazer o seguinte, Êxodo 1:22. Nós vamos matar os meninos. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Os meninos nascidos teriam que morrer. Havia um casal, os dois da tribo de Levi, os pais de Moisés, que tinham 2 filhos já, Miriam e Arão. E nasceu o terceiro filho. E esse menino nasce com uma beleza diferenciada. Muitos meninos estavam morrendo na época. Muitos meninos hebreus. Muitas crianças estavam nascendo e estavam sendo lançadas no rio, morrendo afogadas. Só que a mãe de Moisés olhou para esse menino, e esse menino era um menino muito bonito. Você já viu mãe não achar filho bonito? Hã? Só que a Bíblia diz que ele tinha uma beleza diferenciada. E aquela mulher se afeiçoou aquele filho de uma maneira, ela tinha que obedecer a ordem, porque se ela não obedecesse, tanto ela quanto os outros filhos nascidos iriam perecer. Mas ela esconde a criança por 3 meses. Ela guarda, esconde, vai escondendo. A Bíblia diz assim em Êxodo capítulo 2, que foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo ela que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Ela fez tudo o que podia. Quando deu 3 meses, ela viu que a família estava correndo riscos. E que ela não podia mais colocar os 2 filhos já nascidos em perigo. Só que ela também não podia deliberadamente jogar o filho dela no rio. Ela precisava de um plano. Ela precisava fazer algo mais do que as outras hebreias tinham feito. Então ela fez uma pequena arquinha de junco e untou com betume para não entrar água. E a Bíblia diz assim: não podendo mais escondê-lo, Deus entra em ação quando você já fez tudo o que você pôde. O que é tentar Deus? É você deixar de fazer o que você pode. Ela fez tudo o que pôde. Tudo o que pôde. Quando é que você pode contar com a providência de Deus? Quando é que você pode contar com a resposta de Deus? Quando você já fez tudo o que você pôde. A Bíblia diz, ela escondeu durante 3 meses, e foi o tempo máximo que ela pôde esconder aquela criança. Existem pessoas que tentam Deus, que não fazem a sua parte e querem que Deus contribua com a dele. Isso é tentar o Senhor. Mas quando é que você pode fazer uso da fé e esperar a ação de Deus? Quando você já fez tudo o que você pôde diante daquela situação, e aí você pode orar e dizer: Senhor, está agora em tuas mãos. Eu já fiz tudo aquilo que eu podia. Então você ora e clama, e aí você pode contar com a providência do Senhor. E a Bíblia diz assim, que ela pôde e não pôde mais escondê-lo, e fez e revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à margem do rio. Coloca a margem do rio. A irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. O que será que vai acontecer com meu irmão? Já tinha provavelmente se afeiçoado, ajudado a esconder, já havia uma ligação entre Miriam e Moisés. E a Bíblia diz assim,
que a filha de Faraó vai banhar-se no rio. Como outros meninos hebreus morreram, Moisés era para morrer. Mas o Deus de Moisés era o Deus dos desvios. O Deus que quando você faz tudo o que você pôde, Ele entra com o poder dele. São os desvios. Quando você já fez tudo o que você pôde, Deus entra com o resgate dele. Quando você está extasiado, quando você está cansado, quando você chegou no seu limite, quando as suas forças se esgotaram, Deus entra com o resgate. A mãe de Moisés havia feito tudo o que podia. Aquela família amando aquele menino, lançando-o à margem do rio. A Bíblia diz que a filha de Faraó vai banhar-se no rio e vê aquele menino chorando. Nunca um choro foi tão benéfico na história da humanidade. Aquele menino chorando, de frio, assustado, já com 3 meses, quem sabe com fome. E chama a atenção da filha de Faraó. E ela olha o menino. E ela sabe que é um menino hebreu. Por quê? Porque aos hebreus eram direcionados a morte dos filhos no rio. E ela se afeiçoou ao menino, porque o menino era lindo. A beleza de Moisés o ajudou. A Bíblia diz assim, no versículo 5, que a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, Miriam estava por ali: irei chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? Miriam já, naquela compulsão, já deu a direção, não esperou nem a filha de Faraó pensar. Posso chamar uma mulher dos hebreus para criar um menino para você? Aí a Bíblia diz assim, versículo 8, e a filha de Faraó disse: vai. E a moça foi chamar quem? Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. Além de criar o filho, ainda recebeu para tal. Olhe para o seu irmão e diga: esse é um desvio divino. Quando é que você percebe que Deus está no esquema e na situação? Quando Ele reverte a situação de uma maneira absoluta. Absoluta. O menino que era para morrer, agora não precisava mais ser escondido, ia ter todas as regalias, alimento, condições, e ainda a família receberia um salário para criar o menino. Desvios divinos. Quando você faz tudo o que você pode em sua jornada, que está sentenciada à destruição, e você lutando, e você orando, e você buscando, e você fazendo, o Senhor reconhece que você fez tudo o que podia, então entra Deus com os desvios divinos, entra Deus com a ação dele, transformando aquela situação de medo, de desconforto, de perigo, em uma situação abençoada e confortável. A mãe do menino pôde instruí-lo, a mãe do menino pôde contar-lhe a história, a mãe do menino pôde amá-lo e receber para isso. Eu quero dizer uma coisa para você: os seus esforços são vistos por Deus diariamente. E se não há esforços, não há recompensa, não há intervenção de Deus. É necessário que em nós exista esforços, é necessário que cheguemos até o ápice daquilo que nós podemos. Quantas vezes nós percebemos pessoas que estão perdidas e perdendo, sofrendo, engalfinhadas em seus sofrimentos, porque elas não foram até o limiar, elas não chegaram até o ponto onde entra a estratégia, o plano, a ação e a mão de Deus. Deus tinha um plano para Moisés.
E Ele tem um plano para mim. E Ele tem um plano para você. E Ele tem um plano para a sua vida. E Ele tem um plano para a sua situação. Só que o que você precisa é fazer o seu tudo. Quando a mãe não conseguia mais escondê-lo, ela não lançou, não o entregou à morte. Ela tinha uma esperança que Deus ia fazer algo. Ela esperava que a sentença do filho dela não seria igual ao filho da vizinha. Ela não permitiu que a sua esperança se misturasse com a desesperança da multidão. Isto é confiar em Deus. Quem é que pode contar com a intervenção de Deus nos desvios absolutos de Deus, na transformação? Aquele que não deixa se contaminar pela desesperança de um, pela contaminação do outro, pela situação perniciosa que o outro vive. Não, ele sabe que na vida dele vai ser diferente. Ele sabe que as coisas dele serão diferentes. Ele sabe que a história dele é diferente. O porquê que ele sabe disso? Porque a comunhão que ele tem com Deus. Porque o relacionamento que ele tem com Deus. Porque as lágrimas que ele derrama diante do Senhor, pagando preço para manter as situações, para lutar, para batalhar por situações que muitos simplesmente obedecem o curso. Muitos simplesmente obedecem à condenação de Faraó. Quantas mães obedeceram à sentença de Faraó, lançando seus filhos ao rio, mas a mãe de Moisés não. Sempre existe alguém que consegue confiar mais do que outros. Sempre existe alguém que consegue crer mais do que outros. E essas pessoas são pessoas separadas para receber de Deus os desvios dos resgates absolutos. Uma situação mudada da noite para o dia, da água para o óleo, não para o vinho, para o óleo. Por quê? Porque crê, porque faz tudo. Não desista, confie, faça a sua arca de betume, faça tudo e fique à espera do seu milagre. Fique à espera do resgate, dos desvios de Deus. Nós precisamos crer, irmãos. Nós precisamos confiar em Deus. A sua fé é desenvolvida por meio das lágrimas, do sofrimento, da insistência, da persistência. Você vai insistir, você vai persistir, você vai lutar, você não vai se permitir ser vencido, você vai vencer. Por quê? Porque você consegue enxergar o que é formoso. O que fez com que a mãe de Moisés o segurasse foi a formosura do menino. Que dó matar um menino tão bonito. E quantas coisas formosas Deus tem te dado para que te anime, para que te levante, para que te sustente. Porque os seus olhos estão tão vinculados e viciados e dominados por aquilo que é ruim? O porquê somos tão tendenciosos a olhar e ficarmos fitos aquilo que não dá certo, que não funciona, aquilo que não está bom? Mas quantas coisas formosas, quantas obras de Deus Ele tem feito para que nós nos posicionemos, para que nós fiquemos maravilhados e com isso nós possamos crer, acreditar e confiar que vai dar certo. E ela confiou e deu certo. Havia uma sentença: mate o menino. Ela fez tudo o que podia. Quem faz tudo o que pode recebe os desvios de Deus. Deus desviou a situação da família de Moisés. De lançar um menino para ser morto, agora ela criava o menino e podia educá-lo, e podia amá-lo, e podia estar com ele. Amém? Quando é que você recebe desvios de Deus, de mudança de situação? Às vezes você diz assim: mas pastora, está demorando. Você já terminou os seus 3 meses? Sabe, irmãos, às vezes nós
perdemos as forças, porque nós olhamos para o lugar errado, para a pessoa errada, e aí realmente nós não conseguimos ser fortes. Mas quando você olha para Deus, e você olha para aquilo que Ele espera de você, e você olha aqui e vê que a sua salvação não pode ser vã, o seu chamado não pode ser inútil, a escolha de Deus não foi errada. Deus escolheu você. E você pode fazer mais do que tem feito. E você pode fazer melhor do que o que está fazendo. E quando você fizer tudo, e quando chegar a um limite, lá vai estar recepcionando você o desvio do Senhor, a mudança de situação. Amém? E a Bíblia diz assim, que o menino é criado pela mãe. E no versículo 10, e quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou-lhe Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Esse foi o primeiro desvio na vida de Moisés, que foi livrá-lo da morte. E Moisés foi crescendo, e foi sendo instruído, e foi aprendendo, e era um egípcio por fora, um hebreu por dentro. E a Bíblia diz assim, que ele cresce e dentro dele existe uma semente. Esse é meu povo, esse é meu povo é escravo, esse é meu povo é escravo. E aquilo começa a torturá-lo, e aquilo começa a incomodá-lo. Existem coisas que começam a nos incomodar, que são sementes de Deus dentro dos nossos corações, para formar aquilo pelo qual Deus quer nos tornar. Deus queria tornar Moisés um libertador de Israel. Deus queria que ele fosse esse libertador. Mas aquela não era a hora nem era o momento. Moisés tinha 40 anos de idade. E a Bíblia diz assim, que ele tem uma visão, e essa visão o entristece muito. A Bíblia diz assim no capítulo 2, versículo de número 11. E aconteceu naqueles dias, ele já estava com 40 anos de idade, que sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas. Ele começou a olhar como era difícil a escravidão do seu povo. Isso o incomodou imensamente. E viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Matou o egípcio porque estava machucando, ferindo um dos seus irmãos hebreus. E tudo bem. Depois passou o seguinte, tornou a sair no outro dia, versículo 13, e 2 homens hebreus contendiam, brigavam entre si, e disse ao injusto, por que feres o teu próximo? Por que você faz assim? Vocês são irmãos. Aquilo, Moisés ficou indignado, de olhar e dizer, meu Deus, eles já são escravos, ainda estão brigando um com o outro. Isso incomodou muito. É igual você vê uma família quando ela está sofrendo algo, uma família quando está passando um momento difícil, uma família quando está passando uma situação difícil. Você vê um brigando com o outro, você fala, mas espera um pouquinho, eles já estão passando um momento difícil, para ajudar ainda está brigando entre eles, espera aí, a coisa está feia mesmo. Aí Moisés disse, mas já são escravos, são vassalos, ainda estão brigando. Aí o qual disse, um olhou para eles assim, quem tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste os egípcios? Aquele que estava brigando com o outro, o injusto, disse isso a ele. Moisés ficou com medo e disse, esse negócio foi descoberto. Me viram, souberam. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Moisés certamente pensou assim, eu conheço a minha história, Deus me livrou por um propósito, Deus me escolheu desde o ventre, e eu vou libertar o meu povo. E vai começar agora, porque eu já estou na vida adulta. Estava tudo certo. Tudo certo. Ele ia manifestar-se, né? Ele já estava iniciando uma defesa, matando o egípcio, já estava entrando com o juízo no meio de 2. Bom, eles vão me aceitar, nós vamos fazer um motim,
Nós vamos treinar o povo camufladamente e nós vamos levantar aqui uma rebelião no Egito e nós vamos ser livres. Isto era o pensamento dele. É agora, eu já estou com 40 anos. Mas não era a hora. Não era o momento. Não era o lugar. Às vezes você acha que os pensamentos de Deus são os seus pensamentos. Às vezes você acha que é a hora, que é o momento, que é o jeito seu, da maneira sua, e não é. Porque Deus cria desvios para preparar você para aquilo pelo qual Ele quer. Esses desvios aqui nunca são bem vistos pelos crentes. Porque o crente, ele se acha preparado, igual Moisés. O crente, ele acha que é a hora dele, é aquela hora. Ele acha que é daquele jeito, naquele momento e naquela situação. E não é. Quantas vezes você já se equivocou com respeito a atitudes que você teve na sua vida? E aí o Senhor colocou um desvio. Vai ficar 40 anos como pastor de ovelhas. Você, filho da filha de Faraó, pretendente ao trono, conhecedor, você vai pastorear ovelhas, 40 anos. Você sabe que o ofício, um dos ofícios mais difíceis era ser pastor de ovelha. Por isso que os irmãos de Davi não se importavam que ele fosse. Paciência, perigo, dificuldade. E Moisés não entendia que ele precisava ser preparado por Deus. Na mente dele, o preparo que ele tinha no Egito era suficiente. Mas ele não entendia que a escola de Deus é diferente da escola dos homens. Às vezes você acha que está preparado para alguma coisa e não está, porque você tem os recursos humanos. Mas a escola de Deus é totalmente diferente da escola humana. Aquele Moisés, que havia conhecido a ciência do Egito, que conhecia tudo dos hebreus, achava que estava preparado agora para deixar o trono, deixar a casa de Faraó e ser o libertador de Israel. Ele simplesmente queria precipitar as coisas. A precipitação não funciona. E aí que pega os crentes são impacientes. O povo de Deus é impaciente, o povo de Deus não sabe esperar o trabalhar do Senhor. Esses desvios que Deus coloca para o deserto, para o sofrimento, são muito mal vistos pelos crentes. Os crentes não têm paciência para entender, agora você vai para o deserto e vai passar esse tempo e você vai passar pelo sol, pelo frio, você vai passar por dificuldades, você vai ficar num stand-up, você vai ficar aí quietinho, você vai ficar quietinho para ser, mas preparado como? Não está acontecendo nada comigo, eu não estou enxergando nada, não estou vendo nada, o silêncio, ficar quietinho, isolado, é a lição que você tem que aprender. Mas eu achei que era a hora, eu achei que era o momento, eu achei que era agora. Eu estou preparado, estou com 40 anos, agora. E aí o crente diz assim, mas eu lutei, eu já esperei, já aconteceu isso, eu já fiz aquilo. O Senhor diz, mas não é a hora, eu tenho um desvio para você. Que desvio maravilhoso é esse? É igual ao primeiro? Não, esse desvio é para o deserto. E aí? É para ficar quietinho. É para tirar todas essas roupagens lindas e maravilhosas que você usa e andar de roupa simples, de sandálias nos pés, com cajado na mão. Vai constituir família, vai apacentar a ovelha. Eu quero que você marque aí em Êxodo. Vá comigo em Atos capítulo 7. Olha o que Lucas escreve. Atos capítulo 7. O sermão de Estevão. Atos capítulo 7, versículo de número 20. Neste tempo, todos abriram? Atos 7, 20.
Neste tempo nasceu Moisés, era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai, aquilo que já vimos. E sendo rejeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Agora eu estou pronto. Pronto para libertar, pronto para alcançar minha bênção. Agora eu estou pronto. Agora é a hora. Agora eu estou no ápice. Eu estou no cume da minha vida espiritual, do meu cargo na igreja, da minha função, do meu ministério. Eu estou no ápice. O Senhor diz, eu vou fazer um desvio para você vai para o deserto. O quê? Mas Senhor, e a minha luta, a minha batalha, o meu esforço, e aquilo que eu fiz até aqui? Agora eu tenho um tempo para você de stand-up, você vai para o deserto. E a Bíblia diz assim, versículo 23, e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração em visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Às vezes nós sentimos no coração, é hora de eu me manifestar, é hora de eu fazer, é hora de eu viver. Não, agora a minha vida vai explodir, agora a minha vida vai bombar. E aí vem um desvio de Deus. Para quê? Para interromper você de um ato fatídico. Os desvios de Deus sempre vêm para te livrar de você mesmo. Você sente no coração, sente no coração, agora eu vou fazer isso com a minha vida, agora eu vou fazer aquilo, agora a minha vida vai de vento em polpa, agora a minha vida vai, agora as coisas vão fluir, e de repente tem um desvio. Aí você fala, mas não é possível, tudo estava trabalhando concordemente para o meu sucesso, essa hora é minha hora, essa é agora que ia acontecer, e de repente tem um desvio. Ele sente no coração e vai vir os seus irmãos. Versículo 24, e vendo maltratado um deles, que você viu o relato, e defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. O que Moisés achava bom, eles vão olhar para mim e dizer, bom, Moisés tem condição, está lá e tal, mas não era hora. Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo tem a sua hora. Você precisa respeitar e honrar o tempo de Deus. Tudo tem a hora. E se você fizer coisas certas na hora errada, vai dar errado. E aí você vai olhar e dizer, mas eu fiz certo, mas na hora errada. Não era hora de Moisés se levantar como um libertador. Não. Ainda era necessário um desvio da parte de Deus para ensiná-lo. E a Bíblia diz assim, que no outro dia, o fato que aconteceu, e a Bíblia diz assim, versículo 29, e esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra Midian, onde gerou 2 filhos. Volte comigo em Êxodo. Vá lá comigo, capítulo 2. Bom, primeiro desvio de Moisés, situação absoluta mudada, sentença transformada. Nosso Deus muda sentenças, você crê nisso? Sentença de Faraó, declarada sobre a vida dele, Deus mudou a sentença. Agora ele queria com seus próprios pés determinar a jornada dele. Não, ele foge. E ele se casa com Zípora, e ele cria 2 filhos, e ele passa 40 anos no deserto, totalmente entregue, desistente, frustrado, 40 anos. Passa 40 anos, ele está com 80 anos. Quem aparece para ele? Com 40, demorou tudo isso. Nós temos o hábito de colocar regra, hora e tempo em Deus. Senhor, está demorando muito. Senhor, quando é que vai ser? Senhor, eu não aguento mais. Senhor. Por que Deus fez esse desvio a Moisés? Para Moisés se tornar o homem mais manso da terra. Nada melhor que um pequeno tour no deserto, enfrentando frio, geada, calor, cuidando de ovelhas, para desenvolver a paciência. Ele era um homem feroz, matou o egípcio e se tornou o homem mais brando da terra. Como iria desenvolver em Moisés um caráter para aguentar várias dissensões entre muitos hebreus?
Ele fica indignado da dissensão de um irmão para com o irmão. Quantas dissensões nos 40 anos do deserto, dos 80 aos 120, que ele aguentou e suportou? Ele viu uma, aos 40 anos, ficou indignado. Depois dos 80, ele viu milhares e milhares e milhares e conseguiu. Uma escola para mim e para você, chamada um tempo, um momento, uma situação difícil, um período difícil de tratamento. Moisés estava sendo tratado por Deus ali. Todo aquele vigor tempestuoso, toda aquela presunção, toda aquela soberba, vamos dizer assim, aquele orgulho, eu posso, agora, eu aos 40 anos, eu consigo, foi tudo embora. Foi tão embora que não sobrou nem autoestima, de tão bom que foi o trabalho de Deus. Porque quando Deus foi chamá-lo, ele diz, não, eu não. Os desertos são úteis. E as situações difíceis para limpar você. Você não imagina, você não vê, mas Deus está te limpando. Deus estava limpando Moisés de toda aquela liderança inversa que ele tinha na mente, porque ele não ia ser um líder político, ele não ia libertar Israel pelos meios políticos, mas a libertação era espiritual, era Deus. E a Bíblia diz assim, que Deus cria um desvio, o terceiro desvio para ele. O segundo desvio é Deus mandá-lo para o deserto. Ele achava que ia ser líder, foi para o deserto. Foi passar 40 anos no deserto. E agora o terceiro desvio. Êxodo capítulo 3. Ele estava lá achando que estava bem casado com seus 2 filhos. E apacentando as ovelhas. Com 80 anos. E de repente ele tem uma visão. A Bíblia diz no capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. O sogro dele tinha 7 filhos. Então, vai trabalhar, os genros trabalhavam para o sogro. Sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou que a sarça ardia em fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. De repente, Deus começa a falar com Moisés. Eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho visto o meu povo, o clamor do meu povo tem subido até mim. E Moisés escutando o que Deus estava dizendo, vai. Moisés, você vai libertar o povo. Agora? Agora eu não quero mais. Crise. Tem pessoas assim que elas pedem para Deus e não é hora. E quando está ali diante delas para tomar posse, para batalhar, agora eu não quero. É igual mulher quando o marido se converte. Ela ora para o marido se converter, ora. Quando ele se converte, ela faz o quê? Agora que você se converteu, agora você vai sofrer na minha mão. Moisés olha para o Senhor e diz assim, o quê? Mas espera aí, há 40 anos atrás eu estava no meu vigor, eu estava totalmente comovido, o Senhor fez um desvio, me mandou, eu achava ali, que dali dos 40 anos, daquela morte, daquele egípcio, daquela situação que eu estava defendendo um hebreu, eu ia diretamente para a libertação do meu povo, passou-se 40 anos sem o Senhor dar sinal de vida. Sinal de vida, eu estava ensinando você a viver. Às vezes você vê quando Deus se silencia, e é só sofrimento, e é dor, e é dificuldade. Deus está falando com você, movendo você, trabalhando na sua vida. E a Bíblia diz assim no versículo 14, disse Moisés, o Senhor disse, eu sou o que sou. Não, versículo 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Há 40 anos atrás,
Eu era importante? Eu estava no Egito? Aquela era a hora do Senhor me usar. Mas agora eu não quero mais não. Sou eu que não quero agora. Existem pessoas que querem colocar regras, tipos, maneiras de Deus atuar. Dessa maneira eu não quero, desse jeito eu não quero. E ele diz assim, e o Senhor disse, certamente eu serei contigo, e será por sinal que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. E sabe este monte aqui, Moisés? Você vai servir a mim neste monte. Mas eu vou chegar lá e vou dizer qual é o seu nome. Qual é o nome do Senhor? Eu vou dizer quem que vai. E o Senhor diz assim, no versículo de número 15. Você vai dizer que o Senhor, Deus dos seus pais, é quem te enviou. Ajunta os anciãos e diga que o eu sou falou contigo. E vai aquela conversa, e vai. E aí o Senhor diz, vamos lá, eu vou te ensinar e você vai aprender, vamos lá. E você vai poder fazer sinais, Moisés. E vai sinal de vara virando cobra, mão, né? E aquele diálogo perdurou. Perdurou muito. Aí no versículo do capítulo 4, versículo 10, o Senhor falou muitas coisas a ele, então disse Moisés, meu Senhor, eu não sou homem eloquente. Agora o problema dele não era quem sou eu, o problema dele era que ele não falava da maneira que ele gostaria que falasse. Nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua. Se o Senhor quer me usar bem, que o Senhor poderia ter, nós já está conversando há muito tempo, o Senhor já poderia ter mudado esse probleminha meu. O Senhor diz, mas quem fez a boca do homem? Qual é o problema, Moisés? O surdo, não sou eu? Versículo 12, vai pois agora e eu serei com a tua boca, eu te ensinarei o que has de falar. Versículo 13, Senhor, eu não vou não, envia outro. Sabe? Não é na sua hora, não é no seu tempo. Às vezes você está passando por um problema, não estou aguentando mais, não estou suportando mais, murmurando, reclamando, ensoberbecendo, se revoltando. E Deus está te colocando numa situação isolada, numa situação de solidão, para ensinar você, para aspirar de você, arrancar essa soberba, essa situação que ia te destruir, e você está achando ruim. Os 40 anos que Moisés teve de desvio, o qual ele achou que ia ser o libertador aos 40. Não, você vai ficar 40 anos no deserto. E ele achou ruim. Quando o Senhor o chamou de volta, ele estava achando ruim. E ele diz ainda no versículo de número 13, eu não vou, envie qualquer um, mas eu não vou. Envie pela mão do que o Senhor tiver que enviar, eu não vou. Pois é. Acendeu a ira do Senhor. E Moisés, inteligente, percebeu que a conversa não dava mais para levar em banho-maria. Você não percebe quando Deus te coloca numa situação, opa, espera aí um pouquinho. Agora chega. Agora não tem mais diálogo, agora tem ordem. Você não percebe? Você vai numa situação de conversação com o Senhor, de repente você percebe, o tom de Deus muda, a gravidade de Deus muda, e o Senhor fala, agora não tem mais diálogo, agora chega, agora é uma ordem. Diz a Bíblia no versículo 14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de dizer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, e com ela fará os sinais. Chega de assunto. Chega de conversa. A longanimidade, a paciência de Deus. Não, quem sou eu? E eu não, o Senhor me deixou aí de castigo 40 anos. O Senhor, não, porque eu não. De repente o Senhor, não, Moisés, os sinais, você vai fazer sinais, olha, eu vou trazer pragas, olha, eu vou ir ministrando, revelando coisas que iriam acontecer, olha, mas eu sou pesado de língua, olha, não, eu não, manda outro, acabou o assunto, você vai, pronto, acabou.
Entendeu? Chega um tempo que a conversinha para. Fazendo joguinhos, conversinha. É porque eu fui ofendido. É porque eu fui magoado. É porque... Nada, ninguém te fez nada. O Senhor diz, fui eu quem estou trabalhando em você e formando. Ou você acha que a sua vida está à mercê do homem? Se você acha que a sua vida está à mercê do homem, é porque você não me conhece. Se você acha que alguém pode mudar o curso da sua vida, colocar uma vírgula no lugar errado, um ponto final no lugar inadequado, é porque você não me conhece. O que aconteceu contigo? Eu estava acima, eu estava à direita, à esquerda, eu estava à frente, eu estava atrás. Fui eu quem mandei tudo. Até no diabo eu mando. É isso que você tem que entender. Existem situações que Deus causa desvios na sua vida. E aí você está sofrendo, e aí você está isolado, e aí você está no deserto, e aí você fica ensoberbecido, nervosinho, irritadinho, faz greve de culto, faz greve de oração. Uma hora essa greve vai acabar. Uma hora vai ter para você o versículo de número 14. Fala isso para o teu irmão. Fala, uma hora o versículo 14 vai acontecer com você. A ira do Senhor vai se acender e Ele vai dizer, chega de conversinha, chega de joguinhos. Agora é assim, ou faz ou morre. Então faz, vai. É ou não é? Você tem que fazer, Moisés. Não tem escolha. Acabou, não tem escolha, você tem que fazer. O Senhor começa com carinho, com convites, com palavras, com informações maravilhosas. Você vai ser o profeta, o libertador, e você vai fazer sinais, e eu vou fazer sinais, e eu vou endurecer o coração de Faraó, e nós vamos fazer isso. Moisés, e isso e aquilo. Quê? O que é? O que está acontecendo? Quem é que manda aqui? Será que o deserto tirou o seu juízo? Não, Senhor, não tirou meu juízo. O deserto tirou seu juízo, meu irmão? Você sabe ainda quem manda? O deserto é normal, você fica fazendo picuinha, charmezinho. Eu não sou ninguém gosta de mim, Deus se esqueceu de mim. E eu achava que eu era, mas eu não sou. E eu achava que eu podia, eu achava que ela era a minha hora. E é normal. Mas quando ele chega para você e diz, agora é a hora, agora é a hora. Você estava precipitando, você estava fazendo coisas erradas. E eu criei um desvio de 40 anos, de 1 ano, no seu caso, 2 meses, 3 meses, 3 anos, para te pôr numa situação onde eu ia expurgar você e te colocar juízo na sua cabeça. Não, você ia morrer. Se eu deixasse você continuar naquela situação, você ia morrer. Mas eu coloquei juízo na sua cabeça. Agora sim, agora nós vamos voltar lá naquele ponto. Diga, eu entendi. Bom, quarto desvio. Êxodo capítulo 13, vai lá comigo. Moisés chega no Egito e você conhece todos os sinais, maravilhas, dificuldades que houve. E agora, Faraó os deixa sair do Egito. E Deus avisa de antemão, eu vou endurecer o coração de Faraó para eles perseguirem vocês. Senhor, espera um pouquinho. Moisés tinha aprendido, ele não perguntava mais por quê. O verdadeiro crente não pergunta mais por quê. Ele diz, eis-me aqui, né? A Bíblia diz assim, em Êxodo capítulo 13, versículo 17. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Bom, o caminho mais perto dava por norte do Egito ao sul de Canaã, mais ou menos de 4 a 5 dias. Deus não fez com que eles passassem por aquele caminho. Por quê? Eles precisavam de um desvio para proteção. Como você transforma mão de pedreiros em mão de guerreiros em 4 ou 5 dias? Como? De que maneira? 4 a 5 dias de jornada a Canaã, ida. Poderia ser também 4 a 5 dias de retorno. Os filisteus
estavam em guerra. Um dos povos mais dominantes da terra. Israel não tinha condições de enfrentar os filisteus. Eles tinham condições de enfrentar os midianitas, mas filisteu não. Porque a primeira batalha foi contra os midianitas. Mas filisteu não podia. Tinha que se criar um meio do qual eles não tivessem condição de voltar atrás. Deus cria meios de não permitir que você volte atrás. Deu para entender? Se você é dele, não vai ter jeito. Não tem jeito para você. Não tem retorno. Se você é dele, não tem retorno. Não tem como mais. Acabou. Se você é dele, Jesus disse, eu não perco. Ó, meu irmão, pode acontecer fome, peste, praga, igual o filho pródigo. Para você não tem mais lugar no mundo. Então é melhor você se aconchegar e encontrar um meio de servir a Deus, porque acabou, não tem retorno. A ponte caiu. A ponte caiu, não tem como voltar atrás. Então você tem que se acertar no reino de Deus, no aprisco do Senhor, para que você não fique aí, ó, cambaleando. Deus cria situações para que você não tenha retorno. Não tem como voltar atrás. Essa jornada é só adiante, não tem como retroceder. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estavam mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Se o povo vir a guerra, os filisteus, imagina aqueles carros, aqueles homens gigantes e grandes, bom, vai ficar tudo com medo. Espera um pouquinho, a terra desse povo aí que Deus quer nos dar, eles dão, não, vão voltar para o Egito, que é melhor ser escravo do que morrer. Por muito menos eles já pensavam isso. Existem alguns desvios que Deus faz na sua vida para te proteger e para te preservar. Existem situações que você não está preparado para elas. E você não consegue entender que Deus te protege delas. A proteção de Deus, o cuidado de Deus sobre algumas situações da sua vida, para que você não enfraqueça, não esmoreça, não queira desistir. Deus preserva você, criando desvios, para que você não se perca. Porque Deus sabe qual é o seu limite, Deus conhece a sua fragilidade, Deus conhece você. Entenda, existem situações que você não está preparado para elas. Existem artimanhas de Satanás para a sua vida que você não suportará elas. Por isso Jesus diz, livra-os do mal, ensinando na oração do Pai Nosso, dizendo, orem assim, livra-nos do mal. Qual é esse mal? Aquilo que você não aguentará, aquilo que você não suportará. Os hebreus, Israel, não ia suportar a guerra, não ia suportar aquela batalha. Eles iriam desejar e voltar, iriam conseguir voltar para o Egito. Mas Deus criou um caminho mais longo, um desvio, ao invés do mais curto. Diga, às vezes o caminho melhor é o mais longo. Sabe por quê? O caminho mais curto pode ser mais forte, mais bravio, mais difícil, e você não vai suportar. Às vezes você gostaria tanto que Deus fizesse assim com você, do problema à solução. Mas esse caminho curto, você não suporta aquilo que você vai ter que enfrentar. O caminho mais longo é necessário. Pastora, por que eu tive que esperar 2, 3, 10, 14, 13 anos para Deus me dar aquilo que eu precisava? Porque o caminho mais longo era o caminho mais acertado
para preservar você. Deus não está interessado em fazer com que você se sinta bem. Deus está interessado em preservar sua integridade, tanto física, emocional, espiritual. Então não queira apressar Deus nas coisas que Ele faz. Deixa Deus trabalhar no tempo dEle, da maneira dEle. Às vezes você quer que Deus te leve por caminhos curtos, só que a sua resistência, a sua situação não dá conta. Então é necessário um caminho mais longo, mais demorado, mais um caminho que você não vai se perder. Quantas pessoas, eu já vi você também, que passaram e pularam etapas da vida, pularam etapas de deserto, pularam etapas e alcançaram a bênção. E se perderam o caminho curto. O dinheiro as corrompeu, porque elas não estavam preparadas. E tudo corromperam. Por quê? Porque não entendem o caminho mais longo. Porque não compreendem. Não colocam as suas vidas na mão de Deus. Elas querem. Mas como Israel aqui não podia escolher. Israel aqui estava debaixo da direção de Moisés. E Moisés estava debaixo da direção de Deus. Então não tinha como Israel optar o caminho que ia seguir. Porque se pudesse, eles optariam. Você conhece Israel. Você sabe que Israel optaria pelo caminho mais curto. Só que eles estavam debaixo da liderança de Moisés. Você tem uma liderança espiritual, meu irmão. E essa liderança espiritual, que é o Espírito Santo de Deus, que te guia, que te dirige, muitas vezes te mostra o caminho mais longo como a única alternativa. Mas você quer fazer os seus desvios, que é o caminho mais curto. Senhor, faça logo, eu vou dar uma mãozinha, eu vou fazer do meu jeito, eu vou acelerar as coisas. E aí dá tudo errado. Por quê? Porque você mexe em assuntos que não são seus. E a Bíblia diz assim no versículo 18: mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. A Bíblia diz assim que eles foram em direção, acamparam, o Senhor manda-os acampar, e ali eles acampam em Migdol Piairote, e perto diante de Baal-Zefon, e eles acampam diante do Mar Vermelho, e de repente eles veem lá atrás 600 carros de Faraó, fora os homens a pé armados. Faraó pegou todo o seu exército, 600 capitães. Você imagina quantos soldados aqueles capitães tinham cada um? 600 capitães em 600 carros para poder matar. O objetivo não era capturar, o objetivo era matar. Então está ali o Mar Vermelho diante e Faraó atrás. Que desvio suicida é esse? Ou homicida? Vamos falar assim? Nós vamos morrer. O que Deus queria? Deus queria mostrar para Israel o poder dele. Deus queria dar a Moisés o selo da liderança. Deus queria matar Faraó e todo o seu exército. Propósitos. Todo desvio de Deus tem propósitos. Quando Deus te faz ir por uma jornada mais longa, mais demorada, é preparação, é propósito. Nós queremos as coisas rápidas, as coisas da nossa maneira, da nossa hora, do nosso jeito. E Deus diz: acalma, eu estou trabalhando. Acalma, eu estou trabalhando. E você ali, alimentado pelos sonhos, pela fé, convicto pela unção do Espírito Santo, ministrado pela palavra de Deus, esperando, confiando em Deus. Então o povo começa ali a se rebelar, dizendo: Moisés, não podíamos morrer no Egito. O Senhor diz a Moisés: diga ao povo que marche, levanta o cajado, a vara que está na tua mão. E Moisés levanta e o mar se abre. Mesmo o mar se abrindo, o povo entra no mar, e a coluna de nuvem, luz para Israel, trevas para o Egito. E o Senhor fazendo separação entre um e outro, e os carros de Faraó,
totalmente destruídos. De repente, o povo passando em seco. Deus diz, Moisés, agora levanta tua mão em sentido oposto e faz o mar se fechar de lá para cá. Quando Faraó vê com o seu exército e começa a voltar, eles se deparam com os vagalhões. Resultado? Israel viu a grandeza do Deus que servia. Selou Moisés como líder e destruiu todo o exército de Faraó. Aí você diz, pastora, só 2 coisas aí deu certo. Concordo com você. O selo de Moisés como líder, a morte dos egípcios. Agora Israel era muito cedo para aprender lições como Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Mesmo com a abertura do Mar Vermelho, esse Israel continuou. Durante 10 crises, a taça de Deus encheu. Fala assim para o teu irmão, a taça de Deus enche. Números. Encheu, derramou. O Senhor diz, 10 vezes me tentaram. Já são 10 vezes, chega. 10 vezes me tentaram. 10 vezes chega. Agora, eles passarão 40 anos no deserto. Aí você diz assim, pastora, esse é outro desvio de Deus? Não. Desvios humanos. Existem desvios de Deus e existem desvios humanos. São, nesta noite, 4 os desvios de Deus. Primeiro, quando Ele entra com providência absoluta. Quando Ele vê que você fez tudo o que podia. E então Ele chega para quê? Para poder mudar a sua sorte. Segundo, quando você acha que está preparado e todo ostentoso e todo portentoso, Ele cria um desvio para você, para o deserto. Terceiro desvio. Quando você acha que a tua vida está totalmente desinteressada dos planos de Deus, e que Deus não quer mais nada com você, e que você está abatido, entristecido, naquela monotonia da sua vida, Ele chega e diz, vamos lá, agora é a hora. Quarto desvio, caminhos mais longos. Onde você opta por caminhos mais curtos, mas o Senhor diz, o caminho mais longo é melhor. O caminho mais longo é um caminho preservado, protegido, guardado. E é isso que Deus faz. O Mar Vermelho se abriu e Faraó foi destruído. Amém? Eu quero que você, antes de você orar, você pense comigo, quais as suas reações nos desvios de Deus para você. Por exemplo, momentos da sua vida em que você não aguenta mais. Situações em que, por exemplo, quem sabe hoje você está numa situação que se ela mudasse amanhã, você ficaria feliz da vida. E você gostaria muito que ela mudasse amanhã. E aí o Senhor diz para você, só que ela não vai mudar amanhã. Eu ainda preciso de tempo. Estou treinando você. Porque o Senhor diz, o meu problema não é o seu problema. O seu problema é a situação, o meu problema é você. A sua situação eu mudo numa palavra. Mas você me custa dias, palavras, anjos, ministrações, sinais, o meu espírito. Então, chegamos a uma conclusão que todos os desvios de Deus têm um objetivo: preservar, ensinar, proteger, purificar. Primeiro desvio de Moisés: preservá-lo e guardar a vida dele.
Segundo desvio dele, purificá-lo de si mesmo, estava todo cheio de si. Terceiro desvio de Moisés, quando ele achava que não era nada, que não podia nada. Eu sou. Vai nessa jornada assim, Moisés. Você queria aquela primeira jornada aos 40 anos, achando que você era. Agora, vai nessa jornada aos 80, entendendo que eu sou. Diga que o eu sou falou contigo. Eu sou contigo, Moisés. Eu quero limpar você de você mesmo. Quarta jornada. Você não é capaz de vencer, de enxergar, de enfrentar tal situação. Tem que ser um caminho mais longo, você tem que ser preparado para isso. Às vezes você queria que Deus encurtasse e fizesse rápido o seu milagre. Só que aí você não aguentaria. Então respeite as decisões, definições. Lembra daquilo que você leu no início em Isaías? Eu te ensino o que é útil e te conduzo pelo caminho que você deve andar. Feche os seus olhos. Senhor, às vezes nós não somos sábios nem entendidos nas lições do Senhor. Não são poucas as vezes, Deus, que nós temos agido como tolo. Mas nós te pedimos perdão, Senhor. Nós, como tua igreja, te pedimos perdão por às vezes não sabemos o teu trabalhar. Só o Senhor pode fazer desvios. Só o Senhor. Só o Senhor pode criar para nós outro caminho, outra situação. Quem sabe existem pessoas aqui que estão sofrendo pelos próprios desvios. Criaram para si caminhos paralelos, criaram para si alternativas secundárias. Pai Santo, em nome de Jesus, perdoa o teu povo e faça-os voltar ao caminho. Quem sabe existe pessoas aqui sofrendo, Senhor, por elas mesmas ter se consumido e ter optado pelo ruim, pelo distorcido. Deus, nós aceitamos os teus desvios. Quando fazemos tudo o que temos que fazer, o Senhor chega, resgatando, salvando, transformando. Quando achamos que estamos cheios de nós mesmos e temos de nós próprios a direção, o Senhor chega e nos coloca em um tempo de mudança e de transformação. Quando achamos que não há nada mais para viver, para sonhar, o Senhor chega para trazer um desvio. Senhor, quem sabe existem pessoas aqui nesta noite que estão assim, tão cansadas, tão desmotivadas. Acham que não tem espaço para elas mais nos teus sonhos, nos teus projetos. O Senhor se manifesta a elas nesta noite, dizendo: levante, agora é a tua hora. Pai, em nome de Jesus. Quem sabe existem pessoas nessa noite que estão cansadas de acreditar, de lutar, de batalhar. Totalmente desmotivadas, meu Deus. Porque foram abaladas por pessoas, desmotivadas por situações. E hoje ela ouve a tua voz, dizendo: agora é a hora, agora é o momento. Aquela vez que você foi, fez e aconteceu, foi tudo impulsionado pelo seu querer e pelos seus sentimentos. Mas agora é a hora. Agora eu estou te chamando. Não é você que está se convidando. Não é você que está se colocando e moldando a sua vida. Eu estou te convidando.
Quem sabe você está como a primeira fase de Moisés, já fez de tudo o que podia. Então o Senhor está dizendo para você: eu entro com um desvio sobrenatural na sua vida e eu vou mudar as coisas do dia para a noite. Ou quem sabe você está no segundo ponto da vida de Moisés, que você acha que é o tal, que pode, que acontece, e o Senhor cria para você um desvio, para ensinar você que só Ele é Deus, e que a sua soberba iria destruir a sua vida. Quem sabe você está no terceiro desvio de Moisés, onde você estava tão desanimado, tão entregue, tão sem sonhos, e o Senhor te chama nesta noite e diz: levanta a sua cabeça, que agora sou eu quem está te chamando. Quem sabe você está no quarto desvio, e você esperava que Deus te desse um caminho mais curto, uma jornada mais fácil, mas o Senhor te dá um caminho mais longo. Recebe o que de Deus vem para ti. Recebe os desvios de Deus para a sua vida, para que você não seja alguém de contramão. Não ande de contramão contra Deus, não faça isso. Diga: Senhor, eu quero as jornadas que tens para mim, eu quero o caminho que tens para mim, porque diz Jeremias: não é do homem que caminha o seu caminho, nem cabe ao homem dirigir os seus passos. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você coloque a sua Bíblia junto ao seu coração, e eu quero que você comece a orar a Deus agora, com tudo aquilo que Ele falou com você. Responda ao Senhor agora, em nome de Jesus. Ele falou contigo sobre 4 desvios que Ele tem para as nossas vidas. O primeiro é o resgate. O segundo é o deserto, quando Ele esvazia-nos de nós mesmos. O terceiro é o chamado. E o quarto, o caminho mais longo. Qual deles você está passando hoje? Qual desses desvios você está vivendo? Entenda que é o Senhor quem guia e dirige a sua vida. Compreenda isso em nome de Jesus. Não vá de contramão à vontade do Senhor. Agradeça a Deus por essa palavra. Quem sabe você está vivendo o desvio, onde o Senhor está esvaziando você da sua soberba, da sua arrogância. Você tinha planejado a sua vida, estava tudo redondinho, tudo certinho. De repente a sua casa caiu, porque ela estava tão frágil, tão frágil, tão frágil, que o Senhor preferiu a derrubar do que o vento do inimigo. De repente a sua vida mudou, e você diz: mas mudou para pior, para mais difícil, mudou, complicou, e o Senhor diz: porque eu quero salvar você, eu quero te livrar de ti mesmo, eu quero te livrar dessa arrogância, dessa soberba, por isso eu te trago desvios, porque senão tu te destruirias a ti mesmo. Bem-vindos são os teus desvios, Senhor. Bem-vindos são os teus desvios. Eu sei que às vezes nós não temos coração para compreender. Às vezes a nossa vida está tão certinha aos nossos olhos, está tudo dando tão certo, e de repente tudo aquilo que era tão certo, concreto, fica tudo tão sensível, tão complicado, tão inseguro. E aí nós descobrimos que é a tua mão que está mexendo em tudo, que está movendo tudo, que está tirando aquilo que ia destruir, que ia acabar, que está reformando. E aí nós aprendemos a esperar o caminho longo. Nos tornamos espectadores e só marchamos. Só marchamos, porque a mão é tua, a glória é tua, o mar é teu, as águas são tuas e o caminho é teu. Deus, bem-vindos são os teus desvios. Faz o que tu tiveres que fazer em nossas vidas, mas livra-nos da morte como livrou Moisés. Livra-nos
do tempo errado, da arrogância, da soberba, como livrou. Chame-o. Chame a cada um de nós como chamastes a Moisés. Livra-nos da baixa autoestima, das confusões, e leva-nos pelo caminho que tu queres levar. Bem-vindos são os teus desvios, Senhor. Que a tua igreja aceite os teus desvios, a tua maneira de trabalhar, o teu jeito de trabalhar. Que nós não interrompamos, que nós não possamos dar palpites, que nós não possamos atrair a tua ira sobre nós. Eu aceito os teus desvios. Eu e a tua igreja aceitamos aquilo que nós achávamos que estava tão certo e tão correto. Era um sepulcro caiado. Por dentro estava tudo torto. E não importa se as pessoas do lado de fora dizem para nós, como diziam de Davi: o Senhor o abandonou, o Senhor o deixou. Olha como ele está perdido no deserto, ou como ele está sofrendo. Os outros não precisam saber o que nós sabemos, que estamos em tuas mãos e que os desvios é o barulho do oleiro trabalhando. O Senhor está trabalhando em nós e por nós. E não importa o que os outros pensem, o que importa é o que nós pensamos. Não importa o que os outros saibam, o que importa é o que nós sabemos. E nós sabemos que quando o Senhor interrompeu aquela jornada, aquele caminho, aquela vida tão certinha que tínhamos, foi porque queria nos dar algo melhor. Então nós somos gratos por isso, porque nós compreendemos e aceitamos a tua obra. Pode fazê-la, Senhor, do teu jeito e da tua maneira. Não queremos ser rebeldes nem ausentes. Eis-nos aqui. Eu quero que você levante a sua Bíblia. Diga assim: Senhor, eu olho para Moisés e eu vejo a tua mão desviando Moisés da morte, desviando Moisés da arrogância, desviando da frustração e desviando da derrota. E eu quero isso para mim. Então, em nome de Jesus, eu quero o caminho que o Senhor tem para mim. E pelo poder desta palavra ministrado sobre a minha vida, eu alcanço um coração manso e um espírito manso para atentar para a tua vontade e obedecer os teus desígnios. Em nome de Jesus.